Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a lição 9, que será ministrada no dia 1º de junho de 2025. Tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. É uma imagem até muito bonita, né? O caminho, a verdade e a vida. Esta aqui é a imagem desta lição de hoje, e que nós temos o texto áureo que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. A verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Há um conteúdo na descrição do vídeo. O objetivo do item 3, que é o que nós vamos estudar hoje, conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. O item 3 tem como título Caminho, Verdade e Vida. 3.1 Eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 3.2 Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. 3.3 Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Jesus é o autor da salvação, né? Jesus é o autor da vida e ele é o autor da salvação. Sinopse 3. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Auxílio bibliológico, o caminho e a vida. Jesus é o caminho. Ele não é simplesmente um dentre muitos caminhos. É o único caminho para Deus, o Pai.
Ninguém, exceto o perfeito Filho de Deus, poderia ter pago o preço total pelas nossas ofensas contra Deus e abrir o caminho para um novo relacionamento com Ele. Em Coríntios está escrito, não me lembro o versículo, que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Vou colocar esse versículo na descrição. Em Jesus Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui é a humanidade. Amém? Nunca foi popular e certamente não o é nos dias de hoje afirmar que só há um caminho para Deus, mas essa é a realidade de acordo com palavras do próprio Jesus. Não há outra maneira de ter um relacionamento com o Deus verdadeiro, exceto pela fé em Jesus Cristo. Jesus é a vida. A verdadeira e duradoura vida espiritual está disponível apenas através de sua vida, morte e ressurreição. Sua vida perfeita proporcionou o único sacrifício permanente pelos pecados que cometemos contra Deus. Aqueles que aceitam a vida e o sacrifício de Jesus a favor deles, confiando suas vidas à liderança dele, recebem o perdão dos pecados e a vida eterna com Cristo. Muito esclarecedor aqui quando diz que Jesus ele teve uma vida perfeita e assim ele se tornou o sacrifício perfeito. Hebreus nos ensina que o sacrifício de Jesus é perfeito, eficaz, vale para sempre, e depois de Jesus não houve mais a necessidade de fazer sacrifício para o perdão dos pecados. Os sacrifícios dos animais na lei mosaica, na lei de Moisés, eram uma sombra, um prenúncio, uma sombra do que viria. Aquela aliança que Deus fez, ela era uma aliança e aqueles animais eram imperfeitos. Aquela aliança prevalecia todo ano os animais tinham que ser sacrificados, como que renovando aquela aliança. Quando Jesus estava ali com os discípulos celebrando a ceia, ele disse: este é o sangue derramado, o sangue da nova aliança, né? A nova e eterna aliança, conforme Paulo diz em 1 Coríntios. E ali nós vemos que essa nova aliança, porque existia a aliança antiga, que eram os cordeiros que eram sacrificados, mas agora o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O mundo aqui é a humanidade. E Jesus ele fez uma nova aliança e uma eterna aliança, ou seja, Jesus é a última aliança entre o homem e Deus. Por isso que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. Jesus é a última aliança entre o homem e Deus. E nós estamos vivendo dentro dessa aliança. E se a gente rejeita Jesus, a gente rejeita a única possibilidade de nós termos aliança com Deus. Por isso é importante receber Jesus como Senhor e Salvador. Como diz aqui mesmo o comentarista, aqueles que aceitam a vida e o sacrifício de Jesus a favor deles, confiando suas vidas à liderança dele, de Jesus, recebem o perdão dos pecados e a vida eterna com Cristo. Se você ainda não tomou essa decisão, faça isso hoje. Receba Jesus em tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador. Só Jesus pode perdoar os teus pecados e te dar vida eterna. Conclusão: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas,
Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Falamos agora, né? Que em Jesus Deus reconciliou consigo o mundo. Por meio de Jesus nós podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos reconciliados com Deus. Revisando o conteúdo para concluir a lição, são 5 perguntas e respostas. Número 1. O que o pronunciamento do versículo 6 revela sobre Jesus? Revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Número 2. O que a expressão casa de meu Pai quer dizer? A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Número 3. O que o episódio de Tomé nos mostra? Nos mostra, né, que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Número 4. De acordo com a lição, qual era a visão de Judas a respeito de Jesus como Messias, o Judas Iscariotes, né? A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Número 5, de acordo com a lição, o que o Senhor está afirmando na expressão "eu sou o caminho"? Quando nosso Senhor afirma "eu sou o caminho", está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. E aquele senão junto, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim, exceto por mim. É um recurso ali de fazendo um contraponto. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Né? Assim, irmãos, nós terminamos a lição 9. Compartilha com irmãos, amigos, com aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus e com os irmãos da sua classe que estão estudando essa revista. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.